Então, boa noite, desculpa. Bom dia, né? Bom dia a todos os presentes, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Tê-los aqui conosco durante essa manhã. E, na oportunidade, nós vamos assistir à apresentação do projeto da Edilva Bandeira, intitulado A Construção de um Percurso Literário para o Ensino Médio. Tá? Então, a partir de agora, ela fica com a palavra para fazer a sua exposição, e logo que ela findar, o professor Adelberto vai fazer as considerações dele a respeito. Posteriormente, caso alguém queira acrescentar alguma coisa, vocês também ficarão à vontade para isso. Bom dia. Quanto tempo, Marcos? Não é, Edilva? É tempo que a gente não se vê. Por falar em tempo, eu tenho quanto? 15 minutos? É isso? Na verdade, assim, não foi delimitado um tempo, né? Assim, um tempo em específico. Então, acho que, como geralmente já não é algo tão extenso, né? Você pode ficar à vontade em relação ao tempo. Tá, ok. Esse trabalho, esse foi um pré-projeto e também o trabalho da tese, né, orientada pelo professor Hauer, a construção de um percurso literário para o ensino médio, pensando nessa perspectiva da BNCC, dos percursos formativos que começamos esse ano que vem, o ensino médio começa, já o segundo ano, esses percursos de leitura, e nós resolvemos fazer esse projeto, e ele já está mais ou menos andado. O que nós colocamos aqui foi uma síntese, uma súmula, rapidamente, mas o projeto está bem encaminhado, inclusive ele já tem até os capítulos, pensamos já nos capítulos, que seria um grande percurso anual de leitura, e depois 8 subpercursos mensais, um deles seria um percurso de mulher, então seria atividades de leitura só de mulheres, seria um outro percurso de literatura indígena, outro percurso de literatura afro, outro de literatura homoafetivo, um de nascimento da literatura, um da literatura no século XXI, poesia e um de conto. Então, a tese seria estruturada mais ou menos nesses 8 capítulos, construindo esse percurso. Serão leituras semanais, compondo de alunos de primeira, segunda e terceira série do ensino médio, que farão leituras variadas, de textos literários de diferente gênero, numa perspectiva intertextual, considerando a estrutura específica de cada texto e seu contexto histórico de produção. Então, essas leituras serão nessa situação. O projeto, os objetivos serão textos de literatura nacional e internacional, depois vocês vão ver que está contido esses textos também internacionais, enfocando mitos africanos, mitos indígenas, mitos judaico, nórdicos, indianos, que estão presentes em livros que compõem o acervo físico da escola. Então, isso será feito na Escola Estadual Anno Hauser, de Ilha Solteira, onde eu leciono já há 22 anos, e procuramos contemplar no projeto os livros que tem na sala de leitura da escola, físicos e também digitalizados. Essa Escola Estadual Anno Hauser. A Escola dos Textos foi feita pela curadoria da professora, responsável pelo projeto. Pensando as justificativas, as dificuldades de leitura que nós temos, né, de compreensão de textos detectados em sala de aula, na disciplina de língua portuguesa, componente no qual está inserido literatura. Aqui no estado de São Paulo, a gente não tem uma disciplina específica de literatura para o ensino médio, ela está inserida dentro de língua portuguesa. Então, muitas vezes, ela fica a bel prazer do professor. Se você gosta mais de literatura, você vai por esse caminho, se você gosta mais de gramática, gosta mais de produção e tudo. Não tem as aulas específicas. Esses percursos formativos, já tem um percurso formativo da escola, tem um específico de literatura, que é com esse novo ensino médio, e acrescentaram a segunda e a terceira série. Diante dessa carência de leitura que detectamos, esses anos todos que eu estou na escola, resolvemos desenvolver esse projeto de leitura literária, porque nós temos no caderno dos alunos, no estado de São Paulo, nós temos os cadernos dos alunos e o currículo mais, então eles recebem como se fossem 2 apostilas, e elas têm muito texto de leitura, mas elas têm notícia, elas têm texto argumentativo, elas têm artigo de iniciação científica, mas os textos literários em si são menos. Tanto que eu fiz um levantamento dos cadernos, e tem cadernos bimestres que nem aparecem em textos literários. Então, se faz necessário um projeto de trabalho literário
para trazer a literatura, porque muitas vezes nos materiais dos alunos não é contemplado isso. O objetivo também é ampliar a necessidade de ampliar esse repertório cultural e estético do estudante, desenvolver suas competências leitoras e escritora, conforme orienta o currículo do Estado de São Paulo. E também a BNCC, claro. Outro fato que me impulsiona a desenvolver um projeto de leitura é a oportunidade de ampliação das leituras oferecidas aos estudantes, que vai além dos materiais oferecidos pela Secretaria de Educação aqui do Estado de São Paulo, como os cadernos do aluno e o currículo, que já mencionei. Para o projeto foram escolhidas obras literárias que dialogam com o estudante contemporâneo, que abordam temáticas pertinentes à sua idade e vivências, que contemplam a diversidade e pluralidade de vozes, que se conectam com os adolescentes jovens numa perspectiva de diversidade. Por que nós pensamos nessa questão de trazer a literatura homoafetiva, de trazer a literatura negra, trazer a literatura indígena? Além de cumprir a lei, né, do que é necessário, trazendo essa cultura africana e indígena para a escola, também dialogar, também com que esses alunos se sintam representados. E nós temos muitos alunos que muitas vezes não se sentem identificados. Estamos trabalhando, já comecei a ler esse ano com alunos da segunda série do ensino médio, o livro Amora, da Natália Borges Polesso, né, que são contos de literatura homoafetiva, homoerótica, de amor entre mulheres, e muitos alunos se identificaram, gostaram muito. No primeiro momento, a professora fica até assim, como é que vão reagir, mas foi uma reação muito boa. Então, eu percebi que eles se sentem muito identificados com essas questões de diversidade na literatura. O objetivo geral foi desenvolver ações que possibilitem a construção de um percurso de leitura literária e a ampliação da competência leitora e do repertório literário dos estudantes do ensino médio. Os objetivos específicos, desenvolver e ampliar nos alunos a competência leitora, determinada pelo currículo paulista para o ensino médio, e também com a BNCC, no projeto ampliado está mais claro essa questão da BNCC, tá? Eu falo mais, eu mostro mais como que a BNCC fala desses clubes de leitura, fala dessas questões da literatura. Oferecer oportunidade de leitura de variados textos literários que não estão presentes nos materiais, realizar aulas de leitura em sala de aula que articule leitura, reflexão e fruição do texto literário, tendo como fundamento o conceito de letramento literário, entendido como um processo de apropriação da leitura também enquanto linguagem, enquanto objeto estético, enquanto objeto de reflexão, mas também enquanto linguagem. E o último objetivo específico, analisar e compreender o texto literário partindo da relação entre literatura, identidade e visão de mundo do leitor, contemporâneo, adolescente, que cursa o ensino médio. Então, essa articulação também com textos que trabalhem também essa visão de mundo, que dialoguem com esse estudante de 16 anos até 18 anos, como nós temos no ensino médio. O problema central foi a carência de ações de leitura na escola, que possibilita o avanço e a ampliação da competência leitora e do repertório literário. Os problemas secundários encontrados, baixa competência leitora dos estudantes em relação ao texto literário descontextualizados com a faixa etária, interesse dos estudantes. Então, a Secretaria de Educação, muitas vezes, ela manda também nos materiais dela textos que não dialogam com aquele aluno, daquela faixa etária, daqueles interesses e tudo. Aulas que não articulam leitura, reflexão e fruição do texto literário enquanto linguagem e enquanto objeto estético. Então, são esses os problemas secundários. Metodologia, resumidamente, as leituras serão realizadas em 2 aulas semanais durante os 4 bimestres. Os alunos têm 5 aulas de língua portuguesa. As aulas acontecerão em diferentes ambientes da escola, as leituras serão feitas de maneira compartilhada individual. Terão como principal fundamentação a proposta do antes, durante e depois da leitura, em que se trabalha elementos pré-textuais, e depois a leitura em si, compartilhada e coletiva, e depois as reflexões sobre a leitura, que a Solé chama de antes, durante e depois, né? Que a Teberoski também fala nas linhas, nas entrelinhas e por trás das linhas. Os corpos eu escolhi aqui, os textos que são propostos para a primeira série, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Janja Haas, que é a literatura negra. Aí os clássicos, Clarice Lispector, trouxemos também O Amor e Outros Contos, do Luiz Vilela. Antes do Princípio, que veio depois, do Neil Gaiman, que são os contos nórdicos, que dialogam com essa questão da mitologia. Uma didática da invenção, do Manuel de Barros, que são poemas. Então, procurei, assim, no bimestre, misturar vários gêneros para os alunos poderem fruírem
esses textos. E depois, no segundo bimestre, tudo no primeiro ano, na primeira série, Negra, do Joaquim Cordeiro da Mata, poesia africana e angolana, A Caçada, Lígia Fagundes Telles, A Revolução dos Bichos, do Orwell, Tecendo Amanhã, um poema do João Cabral de Melo Neto, Vasto Mundo, um conto da Maria Valéria Rezende. Então, percebam que nessa curadoria dos textos, eu procurei sempre trazer um clássico, trazer um mais jovem, né? Poesia africana, que é muito importante também para a escola, esse momento de divulgar a literatura, né, africana, angolana, as literaturas de língua portuguesa. No terceiro bimestre, o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, Uma Vela para Dário do Trevisan, Hora Grande, que também é poesia do Onésimo, africana de Cabo Verde. Então, coloquei poesia africana da Angola, de Cabo Verde, de Moçambique, todos esses países de língua portuguesa. Mitologia indiana. Depois colocamos também aqui contos indígenas norte-americanos. Vamos comprar um poeta, que é do Afonso Cruz, que é um novo poeta português. A Chuva, uma história, poesia africana de Guiné-Bissau. O Senhor do Bom Nome, do Ilhan Brena, que são contos judaicos de muita reflexão, muito bonitos. O Edgar Allan Poe, entre um clássico, A Máscara da Morte Rubra. Adélia Prado, depois o Malbatarran, Contos Árabes, um livro da Tarsila, da Maria Adelaide Amaral, que é uma peça dramática. E aí nós temos o Haroldo de Campos, a Marilena Filinto, que é uma escritora negra, que fala bastante, que trabalha bastante as questões femininas, questões das mulheres, esse posicionamento feminino. Olhos Pretos e Azuis, do Malbatarran, Tarsila, voltei aqui. Galáxia, do Haroldo de Campos, poemas. O Clube do Filme, do David Gilmour, que é um romance norte-americano, em que ele trabalha as questões de estudar, que tem muitos filmes ali para os alunos conhecerem. Descobrimento, poesia africana de Moçambique. E, finalizando aqui, 20 anos de Amélia, da Alciene Ribeiro, A Queda do Céu, da Davi Copenaua, e aquela narrativa dos Yanomamis, que ele trabalha com muito mito, com os povos da floresta, que achei interessante que, nesse contexto de literatura, eles possam também conhecer essas questões que a gente tem ligada à natureza também. O Mário Quintana aparece, a Chimamanda Ngozi Adichie, para educar crianças feministas, o Rubem Braga, e todos esses livros que que eu procurei organizar, misturar. Marcos e professor, assim, tem bastante coisa, e eu coloquei nessa súmula ampliada um pouco, em razão do nosso tema, mas bastante livros que a gente propôs, não só para a primeira série, como eu coloquei aqui, mas a gente propôs para a segunda e para a terceira série, esse trabalho que nós vamos fazer na escola. E dentro dessa ideia de começar, porque nós já começamos esse ano, mas ele foi bem problemático por conta da epidemia, mas a gente já fez os trabalhos, já lemos alguma coisa com os alunos, e tem sido, assim, uma receptividade boa dos alunos. Nós tivemos, não foi como a gente sempre pensa, que os alunos não vão querer literatura, não vão aceitar e não quero ler. Claro que vai ter sempre aquilo, mas o que eu posso pensar desses livros, os que a gente já leu Carolina Maria de Jesus, já lemos Amora e tudo, A Máscara da Morte Rubra, de Allan Poe, o que eu posso pensar é que quando colocamos textos que tenham a ver com o aluno, que converse com aquela idade, converse com aquela faixa etária, que traga interesse, há um interesse pela literatura, há um interesse, né, de ler textos literários, de discutir, de vivenciar, de conectar essa literatura com as vivências, né, com a realidade deles, que a gente pode refletir sobre isso. E o projeto ele será desenvolvido mais ou menos nessa perspectiva. É isso, tá? Então, mais ou menos o que eu tenho para dizer. Aí fico aberta para vocês perguntarem tudo. Edelberto, pode ficar à vontade, tá? Para fazer as suas considerações. Tá joia. Bom, primeiramente é um prazer enorme. Eu estou aqui mais aprendendo do que ajudando. Adorei o seu projeto, Edilva. Eu acho que é uma iniciativa assim, extremamente importante, né? Porque eu fiquei chocado que eu não sabia que no estado de São Paulo a literatura estava acoplada à língua portuguesa, né? Isso para mim, é de uma tristeza gigante, né? Mas, assim,
Antes de fazer algumas considerações, eu tenho que fazer um preâmbulo aqui, né? Cada um de nós tem a sua história, né? Você nos contou que tem já 20 anos, né? 2 décadas aí no chão da escola, né? E eu tô na universidade, eu tive pouco contato com a educação básica, ensino fundamental, ensino médio, né? Mas a gente tem essa experiência na universidade e percebe que a literatura hoje vive uma grande crise que não é nacional, né? Ela vive uma crise de valorização, né? Eu acredito que a cultura, de uma forma geral, também, né? Não é possível que só a literatura, né? Mas a literatura como vamos dizer assim, um procedimento específico, né? Porque no mundo da imagem, né, do cinema, essa indústria cultural é muito forte, né? E como a gente não pode, assim, é mais difícil ganhar dinheiro com Shakespeare, transformar o Shakespeare num fast food, ou, né, eu digo dos autores mais clássicos, né, mas também de literatura de todos os tipos de público, né? Se for uma literatura mais provocativa, mais forte, né? Então, a gente vive esse drama. Então, o seu projeto me fez pensar algumas coisas que já estão me incomodando faz tempo, né? Eu assumo para você que meus estudos são mais ligados à literatura tida como clássica, né? Então, meio que contrapõe, assim, eu percebo que é cada vez mais difícil dialogar com os alunos nesse sentido. Você tem uma preocupação que eu acho que é bem pertinente, né, nesse sentido de buscar o contemporâneo, buscar os temas que estão aí, né, na atualidade, né? Mas nessa experiência minha, eu tenho a dizer o seguinte, que cada vez é mais difícil os alunos se interessarem pelo passado, né? Há um presentismo, um presentismo até das pessoas querendo fotografar tudo, né? Vão nos lugares e querem fotografar todos os instantes, mas não suportam sair do seu tempo um pouquinho para perceber que existiu o passado. Embora ele esteja morto, a gente pode, de alguma forma, vesti-lo e colocar palavras, né, a partir do momento que a gente tenha essa experiência de minimamente reconstruir esses contextos, né? Então, eu falo do meu incômodo como professor, né, nesse sentido. Mas eu fiz algumas considerações aqui e eu queria pedir a permissão de vocês, humildemente, vocês considerem o que quiserem, se tiver alguma coisa útil e proveitosa, eu vou ficar muito feliz, né? Mas é nesse sentido aí, e já de antemão, já me sinto né, recebendo um presente de você, né? Porque seu trabalho me estimula também a pensar projetos, a pensar situações parecidas aqui, porque essa questão que você levanta, eu acho que é uma questão do território nacional. A grande questão, como um aluno, como um estudante passa lá, não sei, mais de uma década na escola e sai de lá não sabendo ler direito, né? Essa devia ser assim, né, o incômodo maior, né? Como? Então, eu vou colocar aqui um textinho que eu elaborei, porque tenho que dizer também que eu tive pouco tempo para pensar, né? E eu não sabia que era a súmula do seu trabalho, né? Embora você coloque aqui, né, eu pensei que fosse um pré-projeto, você já está mais adiantada, né? Vocês estão vendo aí essa página do Word? Sim, estamos. Sim. Então, aqui, eu rascunhei algumas coisas aqui, né? Algumas provavelmente não são tão pertinentes, né? Mas eu ia perguntar em que fase está o trabalho, né? Você já colocou, né? O trabalho já está mais adiantado, você inclusive já está na prática, né? Sim. Ia também perguntar da sua experiência pedagógica, você já
já falou um pouco, né? Essa experiência é fundamental, né? Você também está falando do BNCC, né? Que vai causar impacto, inclusive nas universidades, né? Ainda há muita discussão sobre isso. E eu tenho que admitir que há coisas boas, mas a forma como eles colocam de cima para baixo, né? E também sem pensar a realidade da escola, porque uma coisa é você aplicar um projeto de literatura, outra coisa é você aplicar isso que está no BNCC, numa biologia que exige laboratório, que exige experiência, né, que exige, enfim, outros instrumentos que a escola nunca, muitas das escolas nunca viram, né? Então, a gente começa agora a pensar isso também. E só um dado, né? Essa noção disciplinar que está no ensino superior, eles estão querendo mudar, né? Vai causar um problemão. Mas a gente pode falar sobre isso depois. Eu já fiz um elogio ao seu trabalho, né? Eu acho que ele é muito pertinente, muito importante, né? Eu acredito que a gente tenha que valorizar mais essa questão que você apresenta, né? Eu fico pensando, eu tenho um filho de 7 anos, né? E ele lê muito bem, ele foi alfabetizado praticamente durante a pandemia, já viu começar o processo de alfabetização, mas durante a pandemia a gente viu ele ter um boom, né? Assim, de leitura. E como aqui em casa a gente tem o costume da leitura, eu acho que as crianças elas assimilam essa valorização que vem acontecer em casa, né? Então, eu acho que um problema no nosso país é que não há essa, vamos dizer assim, essa herança da prática de leitura, né? A gente foi alfabetizado pela televisão e continua sendo alfabetizado agora pela internet, né? Mas a leitura no Brasil, os mais humildes não têm acesso ao livro, porque ainda é um objeto caro e pouco acessível, né? E mesmo a classe média lê muito pouco, né? E, enfim. Então, mas eu acho que um dos dramas aí, né, é essa leitura que deveria começar em casa, que deveria ser dos pais para os filhos, né? E na tua pesquisa você não tem essa preocupação de saber do repertório de leitura familiar, o histórico de consumo de produtos culturais, né? Você não porque eu acho que isso é importante para saber, por exemplo, as diferenças que a gente vê na sala de aula. Às vezes a gente tem um aluno que pega muito rápido e outros que não tão rápido porque tem essa história familiar, né? E seria interessante ver que tipo de produto se consome, né? Hoje em dia tem uma gama de ofertas de produtos, inclusive de literatura, né, populares, que podem ser muito interessantes também. Agora, alguém entrou aqui? Eu tenho que perguntar. Não, só te perguntar se eu posso te responder agora ou deixo para o final, dessa questão dos pais. Sim, pode. A gente pode fazer um bate-papo, eu acho que até Sim. mais... Essa questão dos pais, Edelberto, nós montamos na escola um projeto chamado Diálogos Construtivos, que é um projeto de leitura com os pais, via o Meet. Eu e meu amigo Tiago. O Tiago é professor de arte, é o vice-diretor da nossa escola, e nós começamos na pandemia esse encontro com os pais. Claro que vai poucos pais, são as terças-feiras quinzenal, 2 vezes por mês. Aí nós fizemos uma pesquisa entre os pais, importantíssimos que você disse, de saber o que os pais liam. Nós fizemos uma pesquisa com os pais, o que eles gostariam que a gente, no primeiro encontro, você não tem coragem de chutar o que os pais queriam, né? Eu nem imagino. Augusto Cury, os pais queriam ler o Augusto Cury. Aí eu até o livro Pais, aí para não ser tão violento, eu e o Tiago escolhemos o livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, e nós fizemos... Não dê risada.
Nós fizemos o primeiro encontro de leitura, discutimos com eles e lemos tudo. E aí, depois nós fomos, lemos outras coisas, levamos imagem, levamos a música do Lenine Paciência para conversar com eles, levei o texto Maria da Graça, do Paulo Mendes Campos, nós conversamos. Aí a mãe pegou e falou assim, professores, vocês vão ler mais o Augusto Cury? Então, eu e o Tiago rimos, porque o interesse, elas queriam ler o Augusto Cury. Então, a gente viu, mas eu tenho um vislumbre, mesmo sendo assim, cortava o coração, Marco, que eu estou vendo vocês dois, estou falando com os dois, cortava o coração, porque a gente via nas cozinhas, umas cozinhas muito humildes, as mães chegando às 19 horas, o celular dançando, que não segurava, e faltava, e ela se justificava, então aquilo nos tocava muito, que a gente vê aquelas mães entrando e tudo. Então, nós estamos levando esse projeto. Tem dias que tem 7 mães, tem dia que tem 11, já foi dias que foi só 2, mas nós pretendemos continuar com ele, que é fazendo essa leitura com os pais. Foi isso que eu queria te dizer dos pais. Interessante, interessante. Justamente, né? O Augusto Cury é muito forte nas escolas, inclusive, né? Ele tem uma proposta pedagógica, inclusive a escola do meu filho tem uma proposta pedagógica baseada também no Augusto Cury, né? Da educação emocional. E nessas reuniões vai muitos pais, homens, ou só as mães? Foram pais, mas poucos. A primeira reunião, eu lembro que foi 2 pais, mas os homens são menores número. As mães são mais. Sempre vai um pai ou numa reunião, mas sempre é mais mães. Ah, interessante. Os pais, enfim... mas bem interessante e aí você entende também o universo cultural em que estão inseridos as crianças, né? Isso é importante, né? Qual é o consumo de produtos culturais, né? Então, aqui eu vou ressaltar algumas qualidades que eu percebi no seu trabalho. Então, você se preocupa com uma questão prática fundamental, que é a didática da literatura na formação do leitor. Inaugura um caminho interessante, que é o da competência literária. Aqui eu uso esse termo competência literária, porque ele engloba não só a competência leitora, não só a competência da escrita, mas essa competência de se debruçar sobre um texto literário, né? Que o texto literário ele é diferente de outros textos, né? Ele exige uma certa uma entrega diferente, né? Então eu acho que é muito interessante, e esse exercício da competência literária não fica só no texto literário, né? Se a gente pensar hoje no mundo de comunicação que a gente tem, de informação, né? Memes, publicidade, tudo mais, também o próprio cinema, enfim, vários produtos culturais estabelecem uma interconexão com os procedimentos literários, né? E eu acho que quanto mais os alunos tiverem competência para ler um texto literário, eles vão ter competência também para terem observações mais pertinentes sobre outros produtos culturais, né? Também acho que é um mérito você ter um destinatário, o interesse cultural do leitor como foco, né, como partida, né, e não as obras clássicas ou as mais representativas da literatura nacional ou estrangeira, consideradas hegemônicas, canônicas ou as mais rebuscadas e sofisticadas aqui, né? Seu trabalho, então, tem uma preocupação maior com o leitor, né? Com a parte do interesse do leitor. Eu acho que isso é uma qualidade do seu trabalho. Aqui tem um problema aqui que depois eu vou abordar mais, mas é um problema que não é do seu trabalho, mas é um problema daquela questão que eu levantei no começo, né? Do espaço da literatura, né? E da discussão sobre o juízo de valor da literatura. Também, seu trabalho tem um mérito de não reduzir a didática da literatura ao positivismo pedagógico que instrumentaliza o ensino literário, fazendo dele uma espécie de monstruário da língua.
apesar de a literatura no seu projeto ainda ser encarada como instrumento para melhorar a performance da leitura e de escrita de língua portuguesa, né? Essa questão vinculante que você se referia aí, né? Uma questão até de curricular, né? Ainda há uma razão prática no projeto que vincula o texto literário à língua portuguesa. Como enxerga essa questão? E outra dificuldade, como transformar a classe em um espaço agradável de leitura sem, entre aspas, a burocracia inerente às atividades escolares? Aqui eu coloquei essa pergunta, se você quiser responder. Sim, eu acho que você se refere a um espaço de leitura criativo, não a fileirinha, aquilo todo, né, que a gente vivencia. Sim, isso. Sim. Porque o leitor, desculpe te interromper, o leitor, em geral, ele lê em casa, né? No conforto da sua casa, num espaço agradável, né? Às vezes com música, né? Então, eu acho que essa criação do espaço também, vamos dizer assim, um espaço diferenciado, né? Porque, na verdade, a gente vai para a escola e os alunos sabem qual é o contrato, né? Nós damos a eles régua, borracha, lápis, né? Como quem dá uma pá, uma enxada, uma caneta. Vai trabalhar. Isso aqui faz parte do trabalho. Se vira. Então, a literatura é o espaço que põe em xeque também esse produtivismo, essa busca dessa... Você coloca lá o Manuel de Barros, né? O Manuel de Barros, ele faz propositadamente esses objetos inúteis, a poesia como uma coisa que coloca em xeque justamente essa razão prática, né, do nosso mundo, né, que está acabando destruindo as nossas relações sociais e o próprio mundo, né? Então, eu acho que a literatura, ela tem essa bandeira também, né, da nossa felicidade, da nossa saúde, da nossa, né, ela tem essa questão de colocar em xeque os valores que estão circulando entre nós, né? E nesse sentido eu acho que a escola ela tem esse sistema de um diálogo com o contexto do trabalho muito forte, e eu não sei se a gente consegue desvincular práticas de prazer estético, de fruição dentro desse espaço escolar. Como a gente transforma esse espaço escolar, então, né? Para criar um ambiente que meio que a gente crie um espaço que seja diferenciado, né? Você pode sair da sala de aula e ir para um outro lugar, né, uma praça, não sei, ou transformar a sala de aula num lugar. Vocês pensaram em alguma coisa nesse sentido? Isso é uma questão também? Sim. Como eu já... amadurecimento tem essas vantagens. Como eu já estou na mesma escola há 22 anos, né, eu tenho a minha sala, tenho a sala 9, que já é minha há muitos anos, e eu sempre crio os momentos de leitura dentro da sala de aula, o círculo, né? A gente tem um cantinho, tem a sala de leitura que tem um cantinho com tapete, a gente senta. Então, nesses momentos de leitura, eu e todas as professoras da escola também, nós sempre tentamos criar uma atmosfera diferente para esse momento de leitura, até para gravar no aluno que aquele momento de leitura é um momento de prazer e tudo. Quando eu estou na sala de aula, lendo agora a Carolina Maria de Jesus, com a primeira série do ensino médio, ele já sabe que a gente faz círculo. Então, tem um dia que eu tenho 3 aulas seguidas, então, numa das 2 aulas, a gente faz leitura. E aí tem uns meninos que já falam, professora, já podemos colocar em círculo? Então, já está na cabeça deles que eu falo, agora a gente vai ler, vamos terminar isso aqui, nós vamos fazer nossa aula de leitura. Pode colocar em círculo já? Então, todo mundo já se mobiliza e coloca em círculo. Então, esse clima, já saímos para a praça, esse ano, esse tempo da pandemia não, né? Mas antes, já fomos na Praça Central aqui, fazer piqueniques literários. Perto da escola tem uma área muito verde, cuidada pelos vizinhos, que é muito bonita, nós já fomos ler lá, levamos jornais para sentar em cima, levamos TNT e todo mundo sentou. Então, sempre procuramos criar esse clima de leitura, conversamos nos projetos de leitura, sempre procuramos que seja um momento gostoso, seja um momento bonito. Não é terminou de escrever na lousa alguma coisa, agora vamos ler, pega o livro. Não, sempre procuramos fazer um ensaio, uma apanhada. Há essa preocupação, sim, Edelberto.
E no processo de leitura, a leitura é dividida entre os alunos? Compartilhada, ou ela sim, compartilhada, em que cada aluno, quando eu convido, e é muito tranquilo, quem não quer ler, você tem aquelas pessoas mais tímidas, então tem leitura compartilhada, de ler parágrafos, tem gente que pede para ler mais, posso continuar lendo mais? Eu falo, não, pode continuar, mas sempre procuro ler junto, né? Eu sempre participo da leitura também, então falo, começa Edilva, fulana, aqui, a gente vai rodando, a roda está sempre rodando, então a maioria, mesmo aqueles que não participaram, com o tempo eles vão se acostumando e às vezes pede para participar. Sempre tem os leitores que querem o tempo todo ler, né? Mas sempre tem alguém que de vez em quando entra e lê um pouquinho. É compartilhado. E essa questão que você colocava aí dos parâmetros curriculares do Estado de São Paulo, não só vinculando literatura ao espaço da língua portuguesa, mas também o material didático que vê literatura em pílulas, quando vê, né, com trechos, com fragmentos, e muitas vezes usando para um uso da língua, né, ou subordinando. Devia ser o contrário, devia ser muito ao contrário, né? As pessoas deviam aprender primeiro a ler, depois aprender a perceber as nuances profundas ali, seja fonética, seja sintática, seja semântica, né? Mas porque eu falo isso porque a literatura, durante muito tempo, isso vem do latim, né? Do ensino de latim, durante muito tempo, é até hoje usada como um instrumento da língua portuguesa, um instrumento gramatical, né? Acho que isso também explica porque a falta por isso, talvez a gente tenha esse afastamento do literário, né? Tem uma tradição aí que... Provavelmente. Sim, essa que a gente chama de didatização do texto literário, né? Quando você didatiza, você usa ele como pretexto para refletir sobre a língua, para procurar os adjetivos, para encontrar os pronomes, para essa coisa toda, que transforma o texto, né, literário, que tira toda a beleza, toda a reflexão, tudo. Eu pego um texto do Edgar Allan Poe, A Máscara da Morte Rubra, como a gente leu, e uso ele para ensinar substantivo e tudo, eu tiro toda, né? Eu detono esse texto para propor uma reflexão sobre a pandemia, a conectividade dele com a realidade, aquilo tudo. Então, a gente tem sempre esse cuidado de deixar o texto literário. E quando eu coloco esses textos diferentes, é justamente o que você está dizendo, porque no material do Estado de São Paulo vem os textos clássicos, pequenininhos, com frases, com parágrafos, que o aluno não consegue compreender nada. Que a gente tem ali Machado de Assis, que a gente tem todo mundo que é considerado cânone, colocado ali como se fosse para cumprir uma obrigação, mas em pílulas, em pequenos trechos, descontextualizar. Gonçalves Dias, né, José de Alencar, cada período da literatura nós vamos ter os clássicos, mas em pequenas doses, incompreensível. Então, nós colocamos, por isso eu coloquei no projeto livro completo, quando dá um texto completo, um poema completo, um conto, que os contos são mais fáceis. Então, essa preocupação também. Eu acho que quando você for escrever o seu trabalho, né, essa vinculação, acho que é interessante você explorar, né, porque isso é um limitador mesmo também, pode ser um elemento interessante de reflexão. Eu vou continuar aqui, ó, e então também eu acho que o seu trabalho ele em alguns momentos pensa nas interconexões da literatura com outras atividades culturais, né? A música, a poesia, o rap com a música, né? A política, o manifesto feminista, né? As questões de ecologia, né? Então tem uma, vamos dizer assim, uma interdisciplinaridade que muito se fala, mas pouco se pratica, né? Você tem essa experiência de ler você se referiu a uma atividade aí que você fez com a companhia de um professor de artes, né? Seria interessante também essa questão de
porque ainda no nosso contexto é muito raro ver 2 professores em sala de aula, né, dando uma atividade, né? Vocês chegaram a ter essas experiências, por exemplo, dos textos dos mitos indígenas, das questões que envolvem toda essa nossa desnaturalização, né? Nossa não relação com a floresta, né? Que traz à tona todos esses textos que você selecionou, né? Poderia ser bem interessante com um professor que tenha mais conhecimento também dessa relação, desse sistema natural, né? Dessa lógica. Porque o ser humano acha que ele é o racional, né? É como se o mundo não tivesse um sistema que funciona muito bem sem ele, né? Então... Tivemos experiência, ainda com os mitos indígenas, junto não, mas tivemos experiência esse ano de trabalhar o livro dos Racionais, que está no vestibular da Unicamp, com a 3ª série, e entrou a professora de arte, e a professora de arte fez as representações, né? Os alunos fizeram imagens, pintaram quadros, telas da favela, dos lugares que os Racionais falam, do Capão, questionário, foi assim, muito interessante, muito legal. A professora de educação física participou conosco, a professora Geni, e eles dançaram rap, montaram coisas de rap e tudo. Então, nós tivemos essa experiência com a professora de arte e a professora de educação física. Pretendemos ampliar para outros professores também, chamar de história, como você disse, para os mitos indígenas e tudo. Mas, especificamente esse ano, nós trabalhamos com a de educação física e trabalhei com a de arte. Eu acho que é uma experiência rica, né? Bem rica. Então, o mérito maior que eu vejo assim é nessa pretensão de promover os riscos e desafios da leitura de textos literários, né? Nesse sentido, propõe pensar a literatura e a escrita poética de forma reflexiva, crítica e deleitosa, né? Se você quiser falar um pouco, porque, por exemplo, pensando no que você falou aí da reunião dos pais, né? Tem textos que provavelmente isso é próprio da literatura, né? Da provocação a literatura tem essa característica, né? De desestabilizar o leitor, né? Muitas vezes, né? Não tem uma relação só deleitosa, né? Ela pode ser muito crítica, né? Pode desestabilizar certos valores numa sociedade, inclusive que você se refere aí, muito identitária, seja no lado mais progressista, seja no lado mais reacionário. Então, a identidade ela é uma questão que está no seu trabalho e que, às vezes, as pessoas não percebem que identidade pode ser usada. A identidade é uma faca de 2 gumes, né? Porque ela é restritiva também, ela é redutora, né? Ela cria uma essência que, de fato, né, é metafísica pura, né? E a literatura a literatura serviu, né? Toda nossa perspectiva, né, de uma sociedade plural, mestiça, né? Isso estava no farol dos modernistas, né? Na ideia da antropofagia, que eu acho que é uma ideia muito mais interessante que a de identidade, né? De você assimilar o outro sem perder as suas características, né? E isso é um procedimento literário, porque o escritor ele não precisa ser um drogado, um pastor, ou não, ele pode vivenciar essas experiências, né, de forma literária, ou seja, escreve, cria personagens, vivencia isso, e se a gente for identitário, o escritor não escreve nada. Ou não se faz uma literatura sem sair de si, né? Sem o outro, né? O diálogo com o estranho, né? E produz estranhamento. Então, nesse sentido, eu acho que o maior desafio é a gente
manter esses riscos, essas provocações da metáfora, né? Conseguir ler uma metáfora, né? Conseguir o que o processo do Kafka quer dizer, né? O que isso é? Então, como a gente mantém vivo isso sem rebaixar, sem reduzir e tal? Você já enfrentou questões assim de um texto muito que causa incômodo, deixa as pessoas... Opa, certeza! 22 anos de caminhada, a gente já enfrentou tempestade, tudo que tem coisa. Mas agora, especificamente, com a Amora, da Natália Borges Polesso, que é um livro belíssimo, né, lindo, e ela tem o amor de mulheres, e eu não tive nenhum problema, assim, eu peguei uma sala ali, uma sala muito bacana, que tem umas meninas militantes, né, e tudo, e elas falaram muito e gostaram muito, mas a outra professora de língua portuguesa, que também tem outra turma, ela me disse que enfrentou problema. Disse que um aluno falou, esse aqui é livro de sapatão, esses contos aqui é conto de sapatão. Ela disse que ficou aquele momento que não sabe o que diz. Eu falei, por que você não falou? Aí ela, não, são uns contos assim. Eu não enfrentei nada, com o meu foi suave, a sala amou aquele livro, me pediram emprestado, muita gente quis levar o livro para casa, porque são contos vertiginosos dela, né? Muito incrível, mas a Eliane disse que na sala dela teve essa reação, assim, que eles perceberam. Então, mas já passamos. Racionais, por exemplo, a gente trabalhou com os racionais, porque a gente tem turma que tem mais de 2 terceiro ano, tem mais de 2, então tem várias professoras. Minha outra colega trabalhou com os racionais, disse que duas senhoras, né, já mais velhas, falaram para ela, não, a gente não quer ler esse livro. Ela falou, por quê? Porque esse livro é de bandido, ele fala coisa de bandido, fala coisa de favela, fala coisa de droga. Aí a Esté veio desesperada comigo na reunião, o que eu faço? Falei, então oferece para elas o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, que é os dois que nós estamos trabalhando nesse bimestre. Aí a Esté chegou na outra aula e ofereceu, elas amaram o quarto de despejo. Chegaram e falaram, ai, professora, aquilo que é livro, a gente se emocionou e tudo. Então, a gente tem que ter esse tudo, porque nós não poderíamos, não sei o que você acha, mas eu acho que nós não poderíamos obrigar essas duas mulheres que já eram mais velhas, mulheres casadas e tudo, a ler esse livro dos Racionais, que elas acharam chocante. Em contrapartida, a Esté me contou que outro aluno que não se interessava por nada pirou com o livro dos Racionais. Começou a dialogar com a professora, trouxe imagem, mandou vídeo. Ela me mostrou um monte de vídeo que ele mandou para ela, e ele começou a se interessar pelas aulas, pintou quadro, escreveu e tudo. Então, Edelberto, a gente vai ter essas duas situações. E a gente tem que estar com a jogada, como você disse, uma faca de 2 gumes, preparado para trazer essas senhoras que não quiseram oferecer outro, que identificou com ela, e fortalecer esse menino que não se interessava por nada, e quando chegou nos Racionais, que ele falou assim, professora, a senhora curte os Racionais? Aí a Esté falou assim, não, eu gosto, tudo, e se interessou. Então, nós vamos ter essas duas perspectivas, de quem não vai gostar e de quem vai gostar muito, né? E temos que estar preparado para agir, né, nas duas situações. Eu acho que, por exemplo, você me fez lembrar várias coisas, né? Eu tive um aluno, eu trabalhava com um teatro, pegava obras clássicas das tragédias gregas, a gente reduzia e os alunos representavam, né? E tinha um aluno que não tinha interesse nenhum por... Mas ali, quando ele viveu o Édipo Rei, foi um acontecimento, né? Ele pegou o papel e isso é muito legal quando a gente percebe que o aluno sai do seu lugar de conforto, né? Eu estava pensando aqui, né? A literatura, ela em geral, vamos dizer assim, ela não é identitária, né? Mas ela é um agenciamento coletivo, né? Quando você vê uma letra do Racionais, né? Tem muitas vozes atravessando aquilo lá, né? Eu acho que a gente consegue, como professor, né, de literatura, também de língua portuguesa, mostrar a riqueza linguística deste material, né? Porque há um preconceito também, inclusive de gente da literatura, achando que, por exemplo, que no rap não pode ter uma qualidade poética, né? Com um linguajar, embora em alguns aspectos mais reduzido, mas mais forte, intenso,
né, doloroso. Eu me lembro do Plínio Marcos, né? O pessoal falava do Plínio Marcos, ele tem, sei lá, 1000 palavras, 3000 palavras. Sei, mas você lê, você fala assim, com essas 1000 palavras ele faz coisas. Então, acho que pegar e realmente ir na essência poética né, e qual a intenção do autor, né? Tem que ter claro isso, né? Mas eu vou continuar aqui. Então, eu acho que esse é o grande mérito, né? A gente não pode perder esses riscos e desafios, mostrando também que há contradições, né? Contradições nas obras, né? Não há uma unidade, a obra não é uma unidade, ela tem personagens que não se resolvem, né? Tem ideias que não se resolvem também, né? Esses que são próprios da nossa situação social. Como eu não sabia que era um sumário, eu vou fazer de conta que eu estava analisando o pré-projeto, né? Eu pensei que era um pré-projeto. Esse projeto já foi aprovado, né? Sim, podia ter te mandado pelo projeto, mas até meu orientador está aqui, aproveitando, é porque nós mandamos muito rápido, assim, e mandamos só a súmula, né? Mas sim, já foi aprovado, sim, Edelberto. Tá legal. Bom, então talvez algumas coisas que eu vou falar aqui. Eu achei no resumo, tem uma perspectiva analítica audaciosa, né? Enfatiza a diversidade de leitores, né, das primeiras séries do ensino médio, escolhe diferentes gêneros, tem essa perspectiva intertextual de tradições diferentes. Eu pensei aqui, para além da intertextualidade, né, essa intertextualidade é um fenômeno literário, porque os escritores sempre colheram de outros escritores, né? Isso é o procedimento básico, né? Clássico até não poder mais, né? E é muito interessante. A gente podia também pensar num diálogo de procedimentos de literatura com outras artes, né? O conto, por exemplo, a estrutura do conto com do curta-metragem, né? Inclusive, alguns contos geram curtas-metragens e pode também acontecer o contrário, né? O mito que você enfatiza tanto com a psicanálise, com os quadrinhos, com os super-heróis, né? Também pode ser uma forma de chamar a atenção, né? Talvez não nesse caso, mas pensando numa aula que saia da literatura como campo literário mesmo, de texto, para outros procedimentos artísticos, né? Do romance com a pintura, da poesia com a música, né? Eu acho que isso é interessante também, né? E você, de alguma forma, você faz isso, né? Quando você traz letras do Racionais, colocando o pessoal como poeta, né? Não só como músico, né? Isso é bem interessante. Então, você pretende analisar a estrutura específica ligada ao contexto histórico de produção, ou seja, pretende situar essas obras em seu contexto, seja poético-retórico, seja social e histórico, né? O professor, então, aqui parece ter aqui um papel não de mero mediador, né, mas de um orientador guia na competência literária dos alunos. Como pensa essa questão, né? Qual que é o papel do professor aqui no teu projeto, né? Mais ou menos nesse... Sim, esse papel mesmo de curador, né, que a gente, até de leitor, um pouco mais experiente, conduzindo essas leituras pelo conhecimento dos alunos, que nós já conversamos, dessa vivência dos alunos, da leitura, das famílias, do universo em que eles habitam, que a gente, na escola pública, convive com, né, muito rico de alunos, que é do funk, que é do rap, que é de muitas coisas. Então, por esse universo, então, o professor como curador dessas leituras, como, né, mediador, além disso, orientando essas leituras. Como leitor mais experiente, eu gosto muito de pensar que nós, professores, só somos leitores mais experientes, né, de mais caminhada de leitura, mas que o aluno também deve ser visto como esse sujeito que absorve esses conhecimentos, que absorve essa literatura, então precisamos pensar ela na perspectiva dele também. Quando você disse no começo que a gente está com os clássicos e tudo, o material que eu te falei do currículo do Estado de São Paulo traz esses clássicos fragmentados e tudo.
E as pessoas terminam vendo esses clássicos como antigo, como tudo, né? Mas, na verdade, como você disse, há uma antropofagia, se come, que o Bloom fala da angústia da influência, né? Que um está bebendo no outro, que cada autores, e nós podemos mostrar isso. Então, eu vejo, Edelberto, o professor aí, a professora, como curadora mesmo de escolha, como leitora mais experiente, fazendo uma escolha desses trabalhos. E conduzindo ali, né, sempre atenta às reações, como eu te contei essa das senhoras que não curtiram os Racionais e de outros e tudo, nessa perspectiva eu vejo. Tem esse aspecto do também abrir-se para o outro, né? Que é uma coisa que é importante, né, na escola, né? Sim, eu acho que a gente erra muito como professor quando colocamos nossas leituras, e tenho visto, assim, como formadora de outros colegas, eles dizendo essa dificuldade, porque eles colocam essas leituras, o material coloca essas leituras, coloca lá para o menino do 6º ano, para o menino ler um texto muito complexo ainda para ele, que o menino lá do 9º ano está lendo Camões, e que a gente, como professor, sabe que não ainda é o momento. Eu falo para elas que eu dei aula na escola particular, no Objetivo, e eu ficava traumatizada de ter que ler com o menino do 6º ano Camões, né, de já ler coisas mais pesadas, com aquele que ainda não é esse momento dele ler, ele não é um leitor ainda que está amadurecido para ler, vai chegar o momento, então vamos conduzindo esse leitor. Aí, de novo, nós voltamos a esse papel de leitor mais experiente do professor, né, conduzindo esse leitor menos experiente por essas leituras. Sim, entendo. Aqui, na introdução, acho que você... Bom, como não é, o projeto já está mais robusto, né? Eu achei bem econômica a introdução, né? Senti faltas de noções, que você apresentasse as noções básicas sobre o paradigma metodológico da pesquisa, né? Ah, sim, tem, no projeto tem, porque foi a súmula, eu fui prejudicada mandando a súmula. Não, então, mas aqui é só um olhar de leitor, né? Aqui eu também sugiro a troca do termo literatura internacional por literatura estrangeira, eu acho que fica mais adequado. Eu ia te perguntar também qual foi o critério de escolha das obras, né? Você já falou um pouco, né? E que tem um diálogo também do que estava sendo proposto para os alunos, né? Você quis colocar obras mais adequadas, como você acabou de responder aí, para a idade, para os interesses, né? Para os desejos dos alunos, né? É isso, não é? É isso, e também levei em consideração o acervo da escola também, juntou as duas coisas, a gente tem o livro físico também, digitalizado, eu acho legal o aluno também ainda ver o livro, né, pegar o livro, fazer aquela roda com todo mundo com o livro, a gente tem, então levou esses são os 2 critérios, o acervo da escola e os interesses dos alunos também, que dialogasse com eles. Muito bem. Aqui tem uma questão, né? Você coloca na introdução a questão dos mitos de culturas diferentes, né? Aí eu só chamo a atenção para uma coisa que me preocupa, né? Não só como professor de literatura, mas como alguém que se preocupa com o passado, né? Com a leitura que a gente faz do passado, né? Geralmente a gente usa o passado de forma meio pirata, assim, né? E isso acontece muito na literatura, infelizmente, né? Então, chama atenção para o cuidado que temos que ter para não retomar as obras do passado a partir tão somente dos interesses do presente. Por isso é tão importante situar as obras em seu proceder poético, em seu contexto histórico-político e na história da recepção do texto, né? Então, quando vocês pensaram nesses vários mitos, né, porque é uma coisa que se destaca no projeto, né, vocês tinham em mente quais intenções, assim? Você poderia me explicar um pouquinho? Sim, e eu adorei essa frase sua, usar o passado de maneira pirata. Eu vou usar, achei bonito. Eu fui eufemista até um pouco. Eu tinha visto usar o passado de maneira pirata. Quando pensei nos mitos, nessa cosmologia mesmo do mito em si, né?
pensar no Campbell, você citou o Joseph Campbell, quando ele fala do poder do mito, desse poder do mito que a gente tem, por exemplo, os mitos judaicos, porque a nossa sociedade judaico-cristã, esses mitos ainda são, né, profundamente, os mitos indígenas, que eles nos tocam fundo, nos tocam caro, os mitos gregos, que a partir desses mitos gregos que se, né, se absorve, se compreende muitos mitos, se entende, os nórdicos, que dialoga com os alunos, o Thor, aquilo tudo, né, que eles gostam. O Neil Gaiman trabalha com os mitos, bem bacana, ele tem um livro do Neil Gaiman chamado Deuses Americanos, que é muito legal. O Neil Gaiman traz os deuses da mitologia nórdica e grega para os Estados Unidos, e esses mitos se transformam em deuses americanos, com a cultura dele. Então, pensei nesse sentido de olhar para esses mitos também dessa forma de passado, mas também esses mitos atualizados, Adalberto, eles dialogando também com o presente. Não trazer o passado de maneira pirata, né? Mas trazer o passado também contextualizado. Esse passado foi absorvido, foi comido e ele foi vomitado nesse presente. Então, foi nesse sentido que eu pensei os mitos. Os mitos foram muito importantes para a criação, né, de áreas do conhecimento que hoje estão mais vamos dizer, já são estabilizadas, né, como a psicanálise, né, a própria antropologia, né, e foram lidos também a partir da chave da Saussure, né, da linguística. Então tem todo um trabalho, um uso dos mitos, né, os mitemas do Claude Lévi-Strauss e tal. Então, eu não teria condição de dizer, mas eu acho importante essa estrutura do herói, né? Porque eu citei lá o Campbell, porque ele vai nos elementos da psicanálise, mas ele faz o percurso do herói, né? Eu acho que é interessante para pensar essa estrutura paradigmática, né? Vinculada, por exemplo, à literatura, né? É interessante, mas eu acho que é uma chave também que a gente tem que tomar cuidado, porque são culturas muito diferentes, né? Embora tenha uma estrutura mítica que possa ser parecida, mas são culturas muito diferentes, né? Continuando aqui, então, eu acredito que quando a gente se depara com um texto literário, um dos grandes desafios é pensar uma lógica da leitura, que estabeleça a relação significativa do nível de compreensão linguística, das palavras, da semântica mesmo, para o nível da compreensão simbólica, do nível da interpretação mesmo, que é mais complexo, né? Que exige aquilo que não está escrito, né? Aquilo que a gente vai ter que deduzir, né? Que se estabelece entre o leitor através de seu repertório e o texto. Então, como pensar os instrumentos necessários para a formação de leitores, de construção e desconstrução de leitura? Porque não é só a construção de leitura, também há leituras que são desconstruídas, né, na leitura de um texto literário, né, que possam ajudar os alunos a avançar no entendimento poético, retórico do texto, né. Aqui eu tenho outra indicação de leitura, é um texto curtinho que está num livro do Todorov, Os Gêneros do Discurso, é um dos textos, um dos artigos do livro, a leitura como construção. É uma leitura rápida, mas ele traz elementos interessantes para pensar essa lógica da leitura, né? Eu acho que pode ser útil para você. Já na justificativa, você cita avaliações internas e externas, né? Provavelmente deve ter pesquisas já em nível nacional e regional sobre esse tema, né? Que eu acho que enriqueceria também a justificativa do seu trabalho, porque não precisa ser alguém da área de educação para perceber a lacuna que há, né, na educação em relação à leitura, né, e em relação ao texto literário, a leitura de texto literário mais ainda, né. Você se deparou com informações de pesquisa sobre essa questão das avaliações de leitura, Edilva? Sim, me deparei, li um trabalho a Cláudia Costin fez um trabalho pela Fundação Getúlio Vargas, muito bacana sobre essa questão,
né? As próprias avaliações, os comentários que a gente tem, as avaliações externas que nós temos aí, SAEB, né? O Estado de São Paulo tem uma avaliação externa chamada SARESP, da Prova Brasil, essas questões tudo, o próprio PISA também, que a gente vê. Então, eu vi essas questões da leitura, que todas elas apontam, né, Delberto, como frágil, como a gente defasado, lá na pior. Então, eu tive acesso a essas avaliações internas e externas. Eu acho que é muito interessante a gente ter consciência disso, né? Porque isso é realmente uma questão, né? Se passa uma década dentro da escola e acaba que o aluno sai da escola semi-alfabetizado, né? Isso é um problema mesmo. Então, aqui na justificativa, desenvolver a competência de leitura e escrita, né? Aí eu te pergunto, né? Como ter acesso à recepção dos alunos, né? A partir da escrita, né? Então, eu te pergunto isso porque muitas vezes a gente fica preocupado com a recepção do leitor daquele texto, né, na história, né, mas muitas vezes a gente não sabe a recepção dos nossos próprios alunos sobre os textos que eles leem, que eles estão lendo, né? Então, você tem algum retorno, assim, no seu projeto tem essa perspectiva de ter um retorno dos alunos da leitura oral ou escrita? Sim, já tenho nesse primeiro ano, nesse primeiro ensaio que a gente está fazendo, eu já tenho resenhas, tenho textos escritos deles, tenho comentário. O livro da Natália Borges Polesso saiu resenhas muito legais. O que a gente leu, A Morte Rubra e O Gato Preto, eu pedi comentários, que eles fizessem comentários, e dei as dicas, aquela coisa bem didática do professor, né? Tem que dar mesmo. Né, o que devia ter nesses comentários, devia ter como ele se posiciona, o que ele entendeu, uma conexão com a realidade, como é que ele via isso, trazia esse texto para ele pensar a realidade. São umas coisas legais que eles conectaram a morte rubra com a epidemia que a gente teve agora, o príncipe próspero falaram até governos, falaram até tudo, conectar. Então, eu tenho alguns registros, já estou com a pasta, aquelas pastas de professora que eu estou guardando, então eu tenho bastante coisa. Né? Tem uns que digitaliza, já levo o notebook para a sala de aula, quando termina de escrever, eu dou o notebook para ele deixar digitalizado para mim. Então, já tenho. Eu sempre peço, ao final de alguma leitura, que faça um comentário, faça uma resenha, alguma coisa escrita. Legal, legal. Bem legal. Então, bom, eu já estou terminando aqui. Na justificativa, há um esboço mais claro de sua metodologia. Você repete as palavras diversidade e pluralidade. É uma perspectiva democrática em sua pesquisa que se distancia da perspectiva da ideia de literatura como formação cultural do país, né? A formação da literatura, né? Deixa de lado o foco nas obras clássicas, Gil Vicente, Camões, Vieira, e até mesmo do cânone representativo, Machado, não aparece. Eu fiquei me perguntando por que um continho do Machado não dá. Bom, mas, enfim, você já me falou do Guimarães Rosa também, né? Pois, salvo engano, a literatura no seu trabalho não é vista como uma qualidade distintiva, elitista, de formação nacional, mas está a serviço das causas das minorias. Isso é uma questão para o seu trabalho? Acho que sim. Você perguntando assim, acho que sim. Procurou, como eu já te disse, esses canônicos, eles já estão contemplados no material em pílulas, né? E há essa preocupação de uma questão de formação mesmo, de identidade para o meu trabalho. Quando a gente coloca mesmo um capítulo da tese dedicado à literatura homoafetiva, dedicado à literatura negra, dedicado à literatura escrita por mulheres, eu acho que já está claro essa ideia, né, de que esse trabalho se direciona também para essas questões. Entendo. Então, eu percebi que inclusive, isso não tem a ver muito com o seu projeto, mas tem a ver com aquela introdução que eu falei, né, do começo, né, do problema dos paradigmas da literatura, né, o paradigma do Estado Nacional, da formação, né, ele entra em verdadeiro declínio, né, isso vai embora, hoje já tem uma proposta, mas aqui eu queria um pouco, isso aqui é um incômodo meio que pessoal, assim, sabe, não tem a ver muito com a sua proposta, que eu acho que está condizente aí com o que você está pensando, está projetando. Há na ideia de diversidade, multiplicidade de vozes, uma positividade epistemológica que se apresenta como superior à ideia de unidade, clássico, cânone, nacional.
Embora você afirme o conceito de identidade, visão de mundo, em um mundo que é regido econômica e culturalmente pela desterritorialização dos fluxos de capitais, né? Ao mesmo tempo que há essa perspectiva das minorias reforçarem a sua identidade, que é tudo totalmente compreensível, né? Mas as identidades mesmo, no mundo macro ou micro, elas são, né? Penso na Europa, esses países que são milenários, né? O capitalismo vai lá e varre aquilo lá e acaba com essas formas já consolidadas de viver, né? Modifica praticamente tudo, né? Como cuidar das especificidades formais e históricas das obras, situando-as em seu contexto de produção, quando se trabalha com a multiplicidade de textos que são de contextos nacionais e culturais totalmente diferentes? Você já respondeu isso aqui, eu estava pensando na diversidade de mitologias, né? Que, de fato, mas você já falou. Mas eu penso também que embora seja uma questão, a identidade e a visão de mundo dos alunos, volto a repetir, né, a literatura ela vai além dessas questões de falar a partir de um lugar, né, ou a partir de uma etnia, ou a partir de uma... Né, ela vai... O escritor, geralmente, ele é uma antena, né, e produz agenciamentos coletivos, né, que saem, inclusive, do seu âmbito de social, né, de sua própria vivência, né, ele vivencia outros, né, e ele nunca foi questionado até agora sobre isso, né. Talvez agora se questione até o escritor, né, como assim, você não é religioso e fala de religião, você não é um drogado e fala de drogados, você nunca roubou nada e tem personagens lá, né? No limite, pode haver um problema nesse sentido. Eu acho que isso aqui é uma questão minha, né? Porque eu acho que tem toda uma discussão sobre a identidade, mas a literatura mesmo, ela vai muito além desses limites, né? E isso passa, você chegou a pensar sobre essa questão da identidade e da pluralidade, porque aqui você fala da diversidade, mas ao mesmo tempo você fala de uma unidade, que é o conceito de identidade e visão de mundo, né? É que eu percebo aqui que você está falando da identidade no sentido, por exemplo, mais progressista, né? De uma literatura que tem uma vinculação ética com a pauta, vamos dizer assim, do que seria aqueles que não tiveram voz, né, e tudo mais. Eu entendo essa parte política, né? Aí que entra em choque com uma identidade, que a identidade, né, esse conceito de identidade é um conceito do Estado Nacional, né? Identidades foram forjadas, né, pelo Estado, né? Pela necessidade de criar etiqueta para os outros, né? Então, eu vejo que, ao mesmo tempo que tem essa preocupação, e a gente vê isso muito fortemente nos cursos de pós-graduação, na produção vinculada à literatura, muito ligada a essa questão da identidade, mas, por outro lado, a identidade é usada de forma mais reacionária, inclusive ela sempre foi usada de forma mais reacionária, né? Identidade ligada à nação, à religião, a um aspecto mais retrógrado mesmo. A gente até já falou um pouco sobre isso. Verdade. E enquanto você estava, pensei no lugar de fala, quando você estava se referindo, né? Quando você disse, mas alguém pode escrever sobre um drogado, sobre tudo, esse lugar de fala, de onde o sujeito escreve. E pensei, quando você falou, pensei que o fio que conduz, que conecta tudo isso, né? Os mitos, né? Ali na mitologia. Depois, quando eu coloco os daqui do Brasil, da língua portuguesa do Brasil, e a poesia africana, de Guiné-Bissau, de Moçambique, de tudo, essa conexão pela língua,
Então, procurei escolher textos que façam essa conexão da mitologia, da língua portuguesa, né, e daqui do próprio Brasil. Mesmo quando coloca o Manuel de Barros, quando ele coloca a poesia dele como a inutilidade das coisas, ele dialoga também com alguns mitos, né, indígenas também, que vê essas coisas puras, essas coisas que os outros chamam de inúteis e tudo. Então, procurei, Adelberto, colocar um fio condutor desses mitos com a língua portuguesa, traçando isso. E sobre essas pautas de identidade, elas são no sentido mesmo de dar voz, não são no sentido de se impor, ou de dizer que os clássicos são, a gente, né, para os clássicos, eu amo profundamente e respeito os clássicos e tudo. Nas aulas de língua portuguesa, já procuro ampliar o máximo que posso, que eles já vêm, está tudo posto ali, como eu já te disse antes, Camões, todo mundo. Então, procura as aulas de língua portuguesa. Mas como se esse projeto puxasse um viés para mostrar outras coisas que não é mostrada. E nessa ideia de dar voz mesmo. Mas você me tocou aqui de uma coisa. É mais como voz do que como identidade, do que como pauta identitária, a mulher, feminista, não. É mais como dar voz, essas vozes que a gente não ouve na escola, que a gente não lê na escola. Entende? É nisso. Eu acho que a subjetividade na literatura é um elemento interessante, né? Como se conecta subjetividades diferentes, né? Mais do que uma identidade consolidada, né? Como eu falei, um agenciamento de subjetividades, né? E essa experiência de dialógica, né? É uma marca da literatura, né? E eu tenho um certo receio de que essa questão muito fechada em identidades pode reduzir essa força, né? Ou criar instrumentos de juízo de valor que estão meio que desviantes dessa qualidade da literatura. Bom, E a literatura se tornar até militante, né? Que não é esse papel dela, né? De militando, ela pode se tornar militante desde que tenha uma qualidade, né? Ou seja, tem uma força, né? Não seja só propaganda, né? E tendo em vista essa questão do capitalismo mesmo, né? O capitalismo, identidade é fichinha, né? Nos objetivos específicos aqui, eu senti falta de você explanar um pouquinho mais do letramento literário como ferramenta metodológica do seu trabalho. Esse tema aparece só nos objetivos específicos, né? E aqui devia figurar na metodologia também, e gostaria que falasse um pouco sobre a proposta metodológica de Isabel Soler, que você cita também, né? Outra coisa é o conceito de pesquisação, que só aparece no final. Também acredito que valeria a pena apresentar esse mecanismo de pesquisa na parte da metodologia. No projeto está tudo determinado, até explicando, mostrando a Soler, falando sobre ela, quando a metodologia é comentada, que eu comento cada um dos livros que são usados e tudo. Então, essa questão do letramento literário é uma proposta do Cossan, do Rio do Cossan, né, quando ele, acho que a autoridade que a gente tem falando no momento de letramento literário, e é nesse sentido de dar conhecimento a esses materiais, esses objetos artísticos literários. De que maneira nós podemos dizer, quando Paulo Freire diz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, né? Eu penso sempre nisso, dessa leitura desse mundo literário, né? Precedendo o conhecimento profundo de tudo isso e tudo. Então, o letramento literário é como ferramenta metodológica mesmo de mostrar essas vozes para os alunos, de letrar esses alunos, dar não vou dizer um guia, porque um guia é uma palavra pesada, mas dar uma ideia, né? Traçar um painel, que eu chamo de percurso, que é a construção de um percurso literário para o ensino médio. Então, esse letramento literário é o que entra nesse percurso. Talvez até o mínimo, Adelberto. Qual o mínimo necessário para alguém ter um letramento, para que um aluno saia do ensino médio com letramento literário? Então, é nessa ideia de oferecer um percurso de leitura para que ele saia ali com o mínimo de letramento literário, de ideia de literatura. A partir dali, ele ser um leitor que vá procurar outras coisas, que vá buscar outras coisas mais profundas, talvez. Eu acho que é interessante, eu acho que já no ensino fundamental as crianças deviam ser
ser ter mais contato com a arte de uma forma geral, né? Porque a gente vai perdendo nossas características estéticas e artísticas, né? Conforme vamos avançando na nossa formação, né? E aqui... Rapidamente, a Solé, que você citou também, a Isabel Solé, ela trabalha com aqueles conceitos, né, com o conceito de leitura, que é o antes, durante, depois da leitura, em que ela fala nesse primeiro momento, no antes da leitura, que se trabalha com os elementos pré-textuais para o aluno, as cores, a capa, a imagem, tudo. Esse momento, no durante a leitura, que se faz a leitura propriamente dita, não podemos proceder dessa leitura, que ela é compartilhada, que ela é leitura coletiva, que ela é leitura silenciosa também, é um momento de leitura silenciosa do aluno, em que o professor pode interferir com alguma questão do vocabulário, se o aluno perguntar, mas que nunca a gente interfere, né, na leitura nesse momento, vai lendo, se surgir alguma coisa, houver necessidade, a gente rapidamente, sem desviar da leitura. E ela fala que depois da leitura é a reflexão, depois da leitura é onde eu me encontro com essa leitura, o meu lugar no mundo tem a ver com essa leitura, como é que essa leitura se conecta com a minha realidade, como é que ela dialoga comigo. Então, são esses 3 momentos básicos que a Isabel Solé coloca nas situações de leitura. Sim, legal. Bom, eu concluo, então, aqui, como volto a falar, né, eu escrevi esse texto muito rápido. Vivemos em um mundo que dinamizou a comunicação, mas que ainda não estamos preparados para receber tanta informação, né? Há um déficit entre informação e formação, né? E é por isso que eu acho que é muito importante a gente ter essa preocupação de formação, né? Do leitor. Não do leitor só para o texto literário, mas do leitor do ambiente cultural que a gente vive, né? E eu vejo que ideias românticas e mesmo positivistas do século XIX não nos ajudam muito, né? Essa ideia de psicologizante, de que a gente expressa as nossas emoções, né? Ou que a literatura representa a realidade, eu acho um pouco perigosas e não nos ajudam a entender como a gente não nos ajuda a entender nem o texto literário, nem os procedimentos literários, e nem muitas vezes a literatura como aquilo que nega a realidade, não como que reproduz a realidade, né? A literatura em geral, a boa literatura, vem para numa dialética negativa, né, de propor o avanço das liberdades. A literatura é o espaço da liberdade, é o espaço, muitas vezes, daquilo que a gente não consegue viver no nosso contexto, né? E muitas vezes também vem para colocar em xeque esse contexto, né? Para propor outras coisas, inclusive, né? Então, e no nosso universo, a gente perde de vista nessa questão que eu acho que a gente é animal simbólico, né? Ou seja, um animal cultural, né? Temos nossas condições sociais e econômicas próprias do nosso contexto histórico que determinam nossos valores, nação, religião, família, classe social, trabalho, comunicação. Toda essa simbologia que nos constitui desde que a gente nasce, né? A literatura traz à tona, né? Não há um discurso individual, social fora desse simbólico que seja natural, espontâneo, sem artifício, sem intenção de convencer, de provocar a adesão do ouvinte, do leitor, né? E, nesse sentido, eu acho que a consciência desses artifícios, dessas intenções que estão por trás da mensagem, são fundamentais hoje para as nossas democracias. Algo que eu disse ontem, inclusive, falando com o Marcos, né, na apresentação que eu fiz. Eu acho que a gente tem que ter uma consciência do discurso, do discurso mais profundo, né? Porque eu vejo que pessoas estão sendo enganadas, né, sem muito instrumental para lidar com essa questão. E eu acho que a ficção é um tipo de discurso que demonstra a consciência dessa artificialidade,
ocultando suas técnicas, procedimentos para ser tanto quanto possível um acontecimento de linguagem para o leitor, né? Então, a ficção, ela como os outros discursos, também oculta a sua artificialidade, sua forma artificial, suas intenções, né? E o leitor tem que escavar, tem que procurar, né? Desvendar esses procedimentos, né? Então, eu acho que é interessante a labuta com o texto literário, porque também ela nos instrumentaliza para lidar com outros meios de comunicação, outras formas de comunicação que estão aí e que também se utilizam de procedimentos que são próprios da ficção, são próprios da literatura para convencer, para persuadir, para mudar opiniões, para criar seus adeptos, né? Então, eu acho que essa consciência de que somos seres simbólicos, que somos seres formados no nosso contexto histórico que nos determina, né, que tem coerções simbólicas, a ficção evidencia essas coerções e ela vai mais além, ela também mostra como ela funciona a partir dessa artificialidade, né? Então, acho que um trabalho com texto literário tem que trazer à tona essa retoricidade que está por trás da mensagem, né? Só queria concluir assim, eu acho que esse, por exemplo, é um dos elementos que eu penso quando dou aula de literatura, né? Era mais ou menos isso que eu queria falar sobre o seu trabalho. Mais uma vez, agradeço aí, eu que aprendi. Muito bom, eu aprendi muito, eu queria esse texto para mim, você não pode me mandar ele, tão rico, eu tentei copiar aqui, mas consegui. Não, fica tranquilo, eu posso te mandar, eu peço desculpas, porque foi um pouco, essas últimas semanas aí, final de semestre, né, e tudo mais, eu não tive tempo, e também, bom, como já te falei, né, eu não sou uma pessoa que tenha muita leitura sobre a leitura de textos literários, embora isso seja um paradoxo, né? Porque a gente dá aula de literatura, mas muitas vezes a gente não está preocupado com a didática da nossa aula, né? Mas eu fico muito feliz porque seu texto me provocou muito e me fez pensar sobre essa prática didática, como a gente pode avançar, como a gente pode ter propostas interessantes e que possam... Porque hoje eu acho que nenhum professor de literatura está por fora, talvez em alguns... Perdão, é o meu cachorro. Fora em contextos mais ricos, não haja professor de literatura que não está preocupado com os seus alunos, né? Com a diminuição dos leitores, né? E diminuição de leitores de textos literários, né? Cada vez mais, né? Então, eu acho que o seu trabalho toca nessa ferida e, mais uma vez, eu agradeço por ter feito parte aí desse diálogo contigo. Agradeço ao professor Hauer também por vocês aí me convidarem aí para estar nesse diálogo com vocês. Nós aqui agradecemos a presença de todos, as suas contribuições, professor, a fala da Edilva, né, e o pouco que ela trouxe aqui sobre o projeto dela, que, como todos nós podemos observar, é um projeto muito promissor, né? De antemão, eu já me sinto assim num privilégio de futuramente poder estar assistindo à defesa do seu trabalho, Edilva, tá? Que não tenho a menor dúvida será um trabalho assim fantástico, né? Porque você tem uma visão muito ampla, né, de um trabalho com a literatura. Você não restringe, né, os textos, você abre, né, você pensa nos seus alunos, né, no que necessariamente seria interessante para eles, né? Então, tudo isso, todo esse contexto só nos leva a pensar que, de fato, é um trabalho que tem tudo para dar certo e ser, de fato, um trabalho de sucesso, né? Que vem agregar não só na formação desses alunos enquanto leitores de literatura, mas enquanto seres humanos, né? Então, a gente agradece pela oportunidade
E caso alguém que esteja aqui presente tenha alguma pergunta direcionada para a Edilva ou para o professor, ou que tenha também alguma coisa a acrescentar, que não seja necessariamente alguma pergunta, que fiquem à vontade, tá? Eu já vou aproveitando, já quero convencer eu mesmo convidar o professor Adelberto. Eu sei que é meu orientador que tem que convidar, mas já convidar para a defesa. Isso aí, Marcos. Obrigada, foi muito legal. Se você puder me mandar esse texto, eu agradeço. Você me fez pensar coisas aqui que eu não tinha pensado, que eu não tinha visto. Diz que sempre o olhar do outro, né, ilumina mais o nosso olhar. Foi muito legal, agradecida. Muito obrigada. Obrigada, Marcos, também. Sou eu quem agradece, Dilva. Eu te mando, me manda o seu e-mail depois, aí eu te mando. E peço desculpas aí mais uma vez. Espero que tenha sido proveitoso aí. Eu vou também só reenviar aqui o link da frequência, caso alguém não tenha assinado, tá? Lembrem de assinar. Alguém mais, gente? Tem alguma coisa? Caso não, acho que encerramos por aqui, né? Foi uma manhã bastante produtiva. Então, pessoal, sigamos com a programação, né, do nosso encontro, nosso seminário do Grupo de Pesquisa Literatura e Vida, tá? Então, acompanhe as demais programações do dia e assim também como as de amanhã. Nós agradecemos mais uma vez e boa tarde a todos. Já anotei o seu e-mail, ela já desligou. Tchau, tchau a todos.